Fala, comentarista de sofá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cuiabrasa. Meu nome é Luiz e vamos falar dessa partida entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Não saia daí e roda a vinheta. Mato Grosso, moça pintada, eu sou Cuiabrasa. Como sempre, vamos começar falando da provável escalação. Para esse jogo, o Petit vai ter uma mudança e ela é na lateral esquerda. Mas vamos começar pelo nosso goleiro, que vai vir com Walter, Alain Pereur e Marlon. Na lateral direita, Matheus Alexandre. E na lateral esquerda, o Riquelme, já que o Ramon está suspenso. No meio-campo, fiquei na dúvida. No site do GE, que eu me baseio, ainda não soltou a provável escalação. E essa é uma ideia minha, que eu acho. O Denilson, no último jogo contra o São Paulo, saiu meio mancando ali. Ainda tentei achar alguma coisa que falava sobre ele, mas aparentemente não teve nada de grave, né? Que bom que não teve nada de grave com ele. Mas se ele não entrar, acredito que seja o Sobral. Já o outro volante, o Lucas Mineiro. E fechando o meio-campo, o Max. E o nosso trio de ataque, Cleison, Isidro Pita e Jonathan Cafu. É um jogo que é muito perigoso para o Cuiabá. O ano passado, para quem acompanha o Cuiabá desde o ano passado, a gente ganhava muitos jogos fora de casa. Tanto é que levamos a fama de ser um time visitante indesejável. E também foi um dos times que tinha o melhor aproveitamento fora de casa. Mas o que acontecia quando chegava dentro de casa? O Cuiabá não estava ganhando seus jogos. Espero que esse ano mude e que a gente vença esse jogo. Mas vou trazer outros detalhes para essa partida. Então, estou aqui com os dois últimos jogos, com os jogos do Cuiabá, já no Campeonato Brasileiro. Mas vou falar desses dois últimos. Um 5-0 contra o Fortaleza e um 1-0 contra o São Paulo fora de casa. São dois excelentes resultados. O Cuiabá vem jogando muito bem, vem demonstrando um bom futebol. Petit conseguiu organizar bem esse time, mas o que me preocupa é que o Campeonato Brasileiro é totalmente imprevisível. Embora o Cuiabá venha de dois excelentes resultados, o Atlético Goianiense vem um momento conturbado. A gente vai falar um pouquinho do Atlético Goianiense, mas acredito que o Cuiabá é o favorito para a partida. Não vou falar que eu não estou confiante. Estou confiante sim, acho que o Cuiabá tem plenas condições de ganhar, mas do outro lado tem um time que é muito perigoso e eu vou mostrar para vocês por quê. Como eu falei para vocês, o Atlético Goianiense está em um momento conturbado dentro do clube, está tendo saída de jogadores. O Jair Ventura, que é o seu técnico, era o seu técnico na verdade, foi demitido. Eu não entendi. Vi alguns torcedores do Atlético Goianiense não gostando da demissão dele. Eu olhei os últimos jogos do Atlético Goianiense. Eu não conheço muito o elenco do Atlético Goianiense e não assisti nenhum jogo. Eu olhei mais o resultado e o futebol que vinha desenvolvendo, assisti alguns melhores momentos. E não entendi a demissão dele também. Acho que ele vinha desenvolvendo um bom trabalho no Atlético Goianiense devido às proporções. E vou mostrar para vocês os resultados do Atlético Goianiense nesse Campeonato Brasileiro. Já estou aqui com os jogos do Atlético Goianiense nesse Campeonato Brasileiro. E começando, ele tem uma vitória contra o Vitória fora de casa. Perdeu para o Juventude, que é um time que também está dando bastante trabalho no Atlético Goianiense fora de casa. Empatou com o Corinthians, que não é nada fora do normal dentro de casa. Embora o Corinthians não venha vivendo um bom momento no futebol, tem um time muito bom com peças diferentes. Ali teve uma virada muito boa contra o Fluminense, grande virada do Atlético Goianiense, e contra o Criciúma nessa última rodada agora, perdeu. Mas teve um jogador expulso, teve todo um contexto essa partida. Por isso que eu não entendo a demissão do Jair Ventura. Não sabemos o que passa dentro do clube lá, né? Mas ele foi demitido. Mas como vocês podem observar, o Atlético Goianiense é um time muito perigoso. Não podemos vislumbrar que o Cuiabá toda rodada vai golear. E eu acho essa partida muito perigosa para o Cuiabá. Muito perigosa mesmo. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que traz muitas surpresas. O Cuiabá surpreendeu tanto contra o Fortaleza, ganhando de um 5-0, e contra o São Paulo, ganhando de 1-0. Eu, como torcedor, acho que o torcedor mais otimista não
não esperava essas 2 vitórias consecutivas, porque eram jogos muito difíceis. Principalmente contra o São Paulo, jogando dentro do Morumbi, sabíamos de toda a dificuldade para o Cuiabá sair com um resultado positivo, mas conseguiu, e o time tem que manter o pé no chão. O técnico Petit é um técnico experiente, acho que ele vai transparecer isso transparece isso para os jogadores, na verdade, porque tudo que o Cuiabá construiu até aqui tem que acabar no momento que entra em campo, porque todo favoritismo tem que ficar fora do campo. O Cuiabá precisa fazer um jogo de Copa do Mundo, de último jogo da rodada, porque, como eu falei para vocês, o Atlético Goianiense é um time muito perigoso e fora de casa pode dar muito trabalho. Venceu o Fluminense, embora o Fluminense não venha em um grande momento no campeonato também, mas é o Fluminense. Venceu o Vitória fora de casa, empatou com o Corinthians, então são resultados sim que eu acho expressivo das devidas proporções que o Atlético Goianiense pode oferecer no Campeonato Brasileiro, e não vai ser diferente contra o Cuiabá. Embora venha, como eu falei para vocês, vivendo esse momento conturbado de demissão de treinador, de saída de jogadores, ainda acho que pode dar muito trabalho para o Cuiabá e é um jogo muito perigoso. Como eu falei para vocês, eu não assisto tantos jogos do Atlético Goianiense, é muito jogo que eu assisto e o do Atlético Goianiense não é um deles que eu assisto. Mas conheço alguns jogadores do Atlético Goianiense e um deles é o Gabriel Baralhas, Luiz Fernando e o Shailon. Mas vou deixar o destaque aqui tanto para o Shailon quanto para o Luiz Fernando. O Shailon é o camisa 10 do time, é o cara que constrói o jogo, é um jogador que não pode dar espaço para ele. Se dá espaço para ele, ele vai achar uma brecha. Ele é o jogador que dá o passe, é o cérebro ali do meio campo do Atlético Goianiense. E o jogador mais diferente desse ataque do Atlético Goianiense é o Luiz Fernando, um jogador muito bom. Cuiabá fica de olho nele, quem sabe a gente não pode trazer ele para a próxima temporada. É um jogador muito bom, é o jogador mais diferente desse Atlético Goianiense. Também não pode ter espaço, ele joga ali no setor que é do Matheus Alexandre. Matheus Alexandre, que na última partida contra o São Paulo fez um excelente jogo, não deu espaço e com muita ajuda do Jonathan Cafu. O Jonathan Cafu, como eu falei para vocês no jogo passado contra o São Paulo, ele não teve um grande jogo ofensivo, mas defensivamente, para quem não sabe, o lateral esquerdo do São Paulo é um lateral muito ofensivo, o Wellington, ele apoia bastante, mas o Jonas Cafu ajudou bastante ali na parte tática, na parte defensiva, o Matheus Alexandre na marcação, e não deu muito espaço, porque para o time de São Paulo, o Wellington era uma das armas para ajudar no ataque do São Paulo. E para esse jogo não é diferente. O Jonathan Cafu tem que ficar de olho no Luiz Fernando. Lógico que é a obrigação dele, é mais no ataque, mas a gente sabe que ele desempenha esse papel de ajudar o lateral direito. E o Matheus Alexandre vai precisar, né, de ajuda para esse jogo. Como eu falei para vocês, o jogador mais diferente desse Atlético Goianiense é o Luiz Fernando. Estamos aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, quando finalizou a 10ª rodada e agora vai começar a 11ª rodada. Esse jogo é muito importante para o Cuiabá porque representa um jogo de 6 pontos. O Cuiabá e o Atlético Goianiense está disputando na mesma região da tabela, tentando se afastar do Z4. Em caso de vitória, o Cuiabá fica muito bem. Em caso de empate, não seria ideal, mas também não seria tão ruim. Mas se tratando do Cuiabá jogando dentro de casa, o ideal seria uma vitória. E em caso de derrota seria muito ruim, porque o Atlético Goianiense está atrás e iria para 11 pontos e passaria o Cuiabá na tabela. Jogaria a gente ali para baixo caso o Criciúma e o Vitória vencesse suas partidas. Mas como eu falei para vocês, o Cuiabá vem numa crescente muito grande, está jogando muito bem e para esse jogo eu acredito que o Petit vai manter o foco dos seus jogadores, que todo favoritismo fica dentro de campo, quando entrar dentro de campo, fazer tudo o que ele pede. E o Atlético Goianiense vem uma semana conturbada, demissão de técnico, saída de jogadores, está passando por um momento um pouco mais difícil no campeonato,
mas, como eu falei para vocês, é uma partida muito perigosa para o Cuiabá. Espero que não seja igual ao ano passado, que fazia bons jogos fora de casa e dentro de casa alguns jogos não correspondia. Espero que esse seja um jogo diferente, que sim, para mim o Cuiabá é favorito para esse jogo, mas favoritismo fica fora de campo. Dentro de campo é 11 contra 11. O que vocês acham para esse jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense? Como eu falei para vocês, acredito na vitória. Deixa aqui nos comentários sua opinião, é super importante. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal. Até a próxima. Fui!